Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que sejam todos muito bem. Quem fala é o André, criador do canal e investidor qualificado. E hoje eu vou atender o pedido aqui de um colega, vou até trazer aqui vocês. O colega aqui, o Fernando Lopes, ele pediu pra gente um ativo em específico, que é a Dexo. Basicamente aqui o Fernando Lopes, inclusive agradeço por sempre comentar, sempre assistir os vídeos. E hoje, em sua homenagem, vou trazer aqui a análise da Dexo Participações. Para quem não conhece essa empresa, e tudo bem não conhecer, não é uma empresa tão famosa assim na nossa bolsa de valores, basicamente ela é uma holding. Esta holding ela tem dois setores que são extremamente importantes. Primeiro, o setor aqui do segmento químico e do segmento de aços. O que você precisa ter aqui como principais nomes, tá? Porque aí realmente é a partir desses nomes que nós vamos ver mais nos balanços a origem aqui das receitas e outras tantas coisas. Então, você tem que ficar de olho na Metanor, tá bom? Que ele faz aqui o metanol do Nordeste, e você tem Apollo, que está realmente aqui no segmento de aços, ou Apollo tubulares, também você pode ver dessa forma também, você tem esse indicador aqui. Eu não quero exatamente entrar em todos os números aqui do terceiro trimestre de 2023, até porque os resultados do quarto trimestre eles ainda vão sair. Mas eu já quero aqui estabelecer algumas premissas a partir das quais eu olharia para o resultado do quarto trimestre, buscando enxergar se alguns indicadores melhoraram ou se alguns indicadores pioraram. Para isso, nós vamos fazer algumas contas aqui. Esse vídeo ele vai ficar até um pouquinho mais extenso, porque eu preciso de fato mostrar para você um pouco, primeiro, como você analisa uma holding, que você já tem uma questão diferente aqui. E outra, depois que você consegue entender como que se analisa contabilmente uma holding, como que estão os segmentos por debaixo dessa holding. E claro, para você também saber um pouco mais sobre essa empresa, você tem que se recordar de um passado um pouco mais remoto, que essa empresa ela entrou em recuperação judicial, no entanto ela conseguiu sair, fez uma reestruturação, trocou de nome e então virou a Texas Participações. De uma certa maneira, nós temos aqui uma empresa em tese nova. Nova porque ela saiu daquela recuperação judicial, ela conseguiu se organizar societariamente e colocar agora uma organização melhor. Muito da sua atividade principal não foi alterada, afinal de contas, Metanor e também Apollo tubulares estavam e continuam aqui dentro da empresa. Eu, particularmente, se você quiser fazer um comparativo, eu pensaria numa Dexus como, por exemplo, uma Itaúsa, como uma Cosan, porque ela é exatamente uma holding que acaba investindo em empresas e segmentos que não são necessariamente aqueles a partir das quais ele originalmente investia. Então, é muito interessante você ter esse conhecimento. Mas, para que a gente dê início, eu acho que é importante você se inscrever aqui no canal. Estamos aqui com 6.210 inscritos e, nesses últimos 28 dias, tive um crescimento bom aqui, mas conto mais uma vez com você, com a sua participação aqui no canal. Para a gente olhar então, a Dexus é uma empresa hoje cotada aqui nos seus R$ 11,82. Nesses últimos 12 meses teve uma valorização de quase 59%. Gerou aqui um dividendo de 3,31. E se você quer saber se esse preço aqui, essa valorização são justos, não são justos, são justos ou não são justos, eu vou passar um pouco mais para os dados, só que antes, esse preço aqui eu consegui encontrar um único analista dizendo o seguinte, que recomenda-se uma compra e o preço-alvo está em R$ 11,61. Preço esse que já passou, ou seja, hoje nós, em tese, em relação a esse analista que fez o estudo, nós não temos mais um upside para a empresa. Então, preço teto, pelo menos para este analista, já foi superado e, consequentemente, não teria muito mais espaço aqui de valorização. Só que isso nos olhos aqui do analista. Você precisa olhar algumas outras coisas e para isso eu vou trazer você aqui para este documento mais uma vez. Por quê? Quando você olha, por exemplo, para a receita, você precisa enxergar mais uma vez os químicos e o aço, que é o que eu falei aqui para vocês. Olhando na composição geral, você já nota que os químicos eles representam, pelo menos aqui, uma participação maior, pelo menos aqui uns 75% do resultado é realmente aqui advindo dos químicos. E o que mais que você precisa saber? Você precisa enxergar nos 9 meses de 2023 para os de 2022 se houve um crescimento ou uma redução. E olhando para todos os segmentos aqui, houve uma redução. Só que aqui eu já quero adiantar. Tanto de 2022 para 2023, os aços e a maioria dos químicos e boa parte das commodities em geral
tiveram uma certa queda. Então, esse resultado, ele reflete, por exemplo, quando eu olho para uma Gerdau, que eu vejo uma questão de metal, eu olho ali, por exemplo, uma Uzi Minas, olho, por exemplo, para uma Vale, para uma Ferbasa, muito da commodity caiu e os resultados também nessa parte tiveram uma redução. Quando eu olho, por exemplo, para a Unipar, também relacionado ali a químicos, eu vejo que a sua commodity caiu e, consequentemente, ela teve aqui uma queda nos seus resultados. Esse tipo de composição é bastante normal, afinal de contas, quando estamos falando de uma empresa ou empresas aqui relacionadas a commodity, é muito comum você ter este tipo de oscilação, coisa que você não deveria se preocupar sabendo que existe essa oscilação. Então, é muito importante. Olha só, eu gostei aqui que eles já facilitam um pouco a minha vida e eles colocam aqui as margens, e eu acho isso muito interessante. Por quê? Quando você olha para os 9 meses de 2023, até então nós tivemos uma margem líquida aqui acima dos 10%. Algo que para mim já é, vamos dizer assim, a porta de entrada, a partir da qual eu começo a analisar um pouco mais dos números da empresa. E quando eu vejo que ela tem uma participação em relação às investidas que geram uma margem líquida acima, por exemplo, de 10%, eu já fico tranquilo. E aqui vale algo muito importante para você. Nunca olhe uma holding através dos indicadores da própria lucratividade, mas sim da lucratividade das investidas. Por quê? Vamos supor que você tem uma holding e essa holding basicamente é você e os seus investimentos. Você colocou lá, por exemplo, seus 10 mil reais em Itaú. E o Itaú, ele te devolveu, por exemplo, 5% de dividendo. Significa, de uma certa maneira, bem entre aspas, que essa sua holding teve, no final das contas, uma margem líquida de 5%. Só que essa margem líquida é efetivamente aquela que o Itaú reportou? Não, não é esse o caso. Então, é muito importante você olhar que a estrutura da holding, ela tem, por exemplo, uma ou poucas pessoas ali dentro trabalhando. E nas investidas que, de fato, existe a maior complexidade de despesas administrativas, operacionais, etc. Então, você olhando para uma holding, você tem que olhar para as investidas. E a holding é só o mecanismo através do qual você investe. Então, não olhe para os resultados da holding, mas sim das investidas. Isso é muito importante. Voltando aqui para os resultados, olhando um pouquinho também para o seu EBITDA ajustado. Gostei também que eles colocam aqui a questão da margem EBITDA de 17%, o que já me traz algo interessante. Me parece aqui, no geral, que eles não pagam ou tem alguma facilidade, até porque alguma questão dele realmente aqui é do Nordeste, eles podem ter algum benefício tributário que faça com que do EBITDA para o lucro líquido você não tenha uma redução tão significativa. E isso para mim é importante na medida que você tem que enxergar a empresa como um organismo que, independentemente do benefício fiscal, ela tem que subsistir. Ela não pode simplesmente, porque aquele benefício foi extinto, então você ter algum problema aqui, tá? E se você pegar, por exemplo, o lucro ajustado, você chega a uma margem de lucro líquido ajustado de 9,5. Enfim, está perto ali do 10. Eu particularmente continuaria analisando a empresa. Para que a gente dê um pouco mais de cor aos números, eu acredito que vale muito a pena nós irmos aqui para as informações financeiras. Por quê? Quando eu olho para o balanço patrimonial, e claro, se você não sabe analisar um balanço patrimonial, lá na nossa área de membros tem uma aula que eu explico exatamente o que é um ativo circulante, um ativo não circulante, um passivo circulante, passivo não circulante e o patrimônio líquido total aqui da empresa. E claro, faço outras contas sobre liquidez corrente, liquidez seca, enfim, tem muita coisa lá que vale a pena você conhecer. Nossos membros têm, além dessas aulas e inclusive fluxo de caixa, tem outras tantas coisas lá, conteúdos exclusivos e tem a possibilidade de conversar 1 hora comigo para eu olhar a sua carteira de investimentos, trocarmos aqui uma ideia para que a gente consiga colocar a sua trilha ou para uma valorização, ou para dividendos, ou para uma mescla desses dois, tá bom? Então, dê uma olhada nos membros, tá aqui embaixo. Para que a gente olhe para essa parte de patrimônio, eu só queria chegar a uma parte interessante aqui com vocês, que seria o patrimônio líquido. Olhando para um patrimônio líquido positivo, de uma certa maneira, eu posso dizer que essa empresa ela não está tão alavancada quanto imaginaríamos. Por quê? Quando você imagina uma empresa que saiu de uma recuperação judicial, você imagina que talvez o restante dela fique sempre capengando um pouco. E na verdade não é o caso. Quando eu olho, por exemplo, para o passivo circulante, que está aqui em 7 milhões, ou seja, para as dívidas de curto prazo, eu tenho 7 milhões, e o ativo circulante dela está aqui em 5 milhões. E se ela continuar
no quarto trimestre, reportando aqui um certo lucro, reportando aqui um aumento no seu caixa, eu particularmente acho que seria muito interessante. E uma coisa que você precisa se atentar muito nessa empresa, que é a questão do caixa e do equivalente de caixa. Hoje, eles têm aqui R$ 71 mil na conta. Não é uma empresa tão grande, então, no final das contas, você tem números um pouco menores. A gente não está trabalhando aqui com milhões ou até bilhões de reais. Estamos falando aqui de R$ 71 mil. Mas o que acontece? Por que eu chamei atenção para este indicador aqui? Porque aqui no balanço patrimonial, isso vai se conversar lá com o demonstrativo de fluxo de caixa, que está aqui para baixo. Ó, demonstração de fluxo de caixa. Por quê? Aqueles 71 milhões estão aqui embaixo, gente. Ó, como saldo final de caixa equivalente de caixa. E aí o que eu achei interessante a gente notar? A empresa, ela recentemente, ela pagou dividendos ou juros sobre capital próprio no valor de 25 milhões de reais. E o que acontece? Quando eu vejo uma empresa que tem uma certa dívida no curto prazo e conta, entre aspas, com a sorte do operacional para gerar um caixa e pagar essa dívida de curto prazo, eu já fico um pouco ali receoso. Pelo menos em termos de caixa. Eu ainda não analisei estoque, tem muitas outras coisas aqui que a gente poderia analisar. Mas, de uma certa maneira, olhando para os números, eu já vejo que a empresa ela fez, no curto prazo, uma movimentação que seria um pouco arriscada. Não o suficiente para quebrar a empresa, mas uma movimentação que eu particularmente não gosto tanto, tá? Olhando, portanto, para o fluxo de caixa, o que eu acho que você deveria extrair como principal conhecimento da análise de holding? Olha só que interessante. Quando eles colocam aqui, ó, neste ponto, participação nos lucros e prejuízos das investidas. Por que ele retira esse valor? Porque, de fato, as investidas elas tiveram esse valor de 137 milhões de reais em termos de lucro, só que isso não foi para a holding. Isso ficou apenas nas investidas. E como que a holding ela ganha valores para dentro dela? E aí você precisa achar aqui embaixo. Tá aqui, ó. Recebimento de juros sobre capital próprio ou dividendos, está aqui embaixo, no valor de 37 milhões de reais. Portanto, você precisa enxergar que a holding, no geral, ela recebeu os 37 milhões e não esses 137. E isso é muito importante para você enxergar que você é acionista da holding, você, por mais que tenha participação nos projetos que estão debaixo dela, você tem que enxergar o quanto que você está recebendo. E aqui entra uma conta muito interessante. Olha só, se você já fez essa conta, deixa aqui embaixo que eu aposto que poucas pessoas falaram disso. Se você pega esse recebimento de dividendos ou juros sobre capital próprio, que estão aqui no valor de 37 milhões 227 e você dividir pela participação que você tinha que tirar aqui, que seria de 137 milhões 633 mil, você teria um dividend yield que foi efetivamente pago para a Dexus no valor de 27,4%. E deste valor todo que ela recebeu, desses 37, ela pagou aqui para nós 25 milhões de reais. O que significa, numa relação extremamente simples, tá? Você pega 2.500 dividido ali pelos 37, né? 37 que ela pagou, você recebeu, portanto, aqui um repasse de 67% do que as investidas receberam e pagaram para holding. Então, olhando para essa composição acionária, olhando para as participações que ela tem, eu particularmente tenho a seguinte conclusão. É uma empresa que tem a sua participação necessária, já que estamos falando de químicos, mas essa questão da Apollo, eu particularmente não entendo exatamente o quanto que essa empresa tem de diferencial competitivo. E aqui, realmente, eu tenho que reconhecer uma falha minha em termos de não conseguir enxergar o quanto que essa empresa ela tem de participação, o quanto que ela tem de market share, até porque, por ser uma empresa fechada e até de números bastante pequenos, você não tem um estudo efetivamente desta empresa. Então, no geral, o que eu quero passar é que, sabendo que químicos é a parte primordial, eu olharia para o quarto trimestre e, no geral, para 2023 inteiro, e claro, para os resultados vindouros, se o setor de químicos ele tem trazido melhores resultados. Porque, no geral, ali do aço, você não vai ter uma grande alteração, afinal de contas, como você consegue olhar ali nos resultados em geral, a participação do aço ela não é
tão grande assim. Então eu ficaria mais de olho nos químicos, e se lá no quarto trimestre de 2023, com o resultado fechado, eu enxergasse uma diminuição muito forte, talvez hoje, já tendo um determinado lucro nessa empresa, eu, André, isso claro não é uma recomendação de compra nem de venda, eu me desfaria das ações e colocaria em alguma outra. Mas se os resultados vierem positivos e houver um pagamento de dividendos, que eu já te ensinei agora como procurar, você pode vislumbrar no futuro que a Dexus ela vai repassar isso para o seu bolso. E claro, olhando mais uma vez aqui para o histórico de dividendos, você pode puxar aqui embaixo e você já teve pagamentos na ordem aqui de 8%, 5,6%. E claro, é uma empresa que de uma certa maneira, está iniciando quase que agora o seu pagamento de dividendos, né? 2020 para cá não é quase nada. Então, eu particularmente ficaria bastante de olho nos números dos químicos e olharia ali como que a questão dos aços, né, do metal, ele está conseguindo se comportar para ver se ele está sendo um detrator dos resultados ou não. E depois que você compreendeu como analisar essa holding, pelo menos deixa seu like aqui embaixo. E se você quiser uma empresa para eu analisar, para a gente conhecer um pouco mais dos números, deixa aqui embaixo, porque eu vou sempre atender vocês. Então, por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!